12:04 para você, uma excelente tarde. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é segunda-feira, o dia 21 de agosto de 2023. Nós vamos com você até a 1 da tarde. Você pode nos acompanhar pelo radinho 90.9 ou pela internet em nosso site, que é popfmbrasil.com. E depois da 1 você pode acompanhar a gente também pelas nossas demais redes sociais, pelo Instagram e também pelo YouTube. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a gente também pelo Instagram e pelo YouTube. Previsão do tempo. Segundo o Instituto Climatempo, nesta segunda-feira nós temos a seguinte previsão aqui para Taquarituba. Dia de sol com algumas nuvens, noite com poucas nuvens. A temperatura máxima hoje em Taquarituba pode atingir os 28 graus. Para amanhã, a previsão é esta: sol com algumas nuvens, não chove, mínima 14, máxima 32 graus. Destaques do dia. Abandono afetivo, 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas. Banco não é responsável por uso de dado sigiloso fornecido por cliente. Governo vai comprar leite em pó de agricultores familiares. E nós teremos entrevista ao vivo também aqui no programa com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Pop News, seja o primeiro a saber. Pop News. 12:06, estamos iniciando aqui o nosso Pop News nessa segunda-feira super gostosa. Forte abraço para você que está com a gente, forte abraço para você que vai com a gente até a 1 da tarde. Lembrando você então que você pode acompanhar o jornal também pelo YouTube, pelo Instagram, depois da 1 da tarde, depois da 1, o programa vai estar disponível também nessas redes sociais. Lá no YouTube você pode clicar lá no canal da Pop FM Brasil no YouTube, você clica no sininho para receber as notificações. Assim que um vídeo novo é colocado lá, você recebe a informação. Você também vai poder, acompanhar tudo aquilo que acontece depois do jornal lá pelo YouTube, lembrando também pelo Instagram. Você também pode fazer o seguinte, lá no YouTube, deixa eu ver aqui o que eu vou explicar para você bem direitinho, pra gente não errar, tá bom? Então você vai lá e você pode curtir também, é isso mesmo, você pode curtir aqui os vídeos que são colocados no canal da Pop FM Brasil no YouTube. Você pode inscrever também no canal, isso é muito legal, você dá uma força aí para toda a equipe da Pop FM. E você pode compartilhar, também pode compartilhar aí os vídeos e passar as informações que nós destacamos aqui no programa para os amigos, para os familiares, para a família, enfim, fique à vontade para usar as nossas redes sociais. 12:07, hoje é aniversário de Itaporanga, isso mesmo, fundada em 21 de agosto de 1845 por Frei Pacífico de Montifalco, que ergueu uma capela e uma casa rústica no meio da mata. Itaporanga se desenvolveu por meio da agropecuária. Hoje, de acordo com as informações da Prefeitura de Itaporanga, é considerado um polo comercial regional, além de chamar a atenção de turistas por sua grandiosa abadia cisterciense de Nossa Senhora da Santa Cruz, construída por monges alemães, o segundo maior mosteiro do Brasil, e por suas belezas naturais que incluem o Morro do Defunto, com suas cavernas e paredões de rocha, a represa de Chavantes, que banha o bairro São Sebastião, e a aldeia indígena Tecoaporã, que é o solo sagrado em Tupi. Esses são alguns dos grandes atrativos que você encontra lá em Itaporanga. Então, parabéns aí a Itaporanga, parabéns a todos os itaporanguenses. Hoje é feriado municipal em Itaporanga, que foi fundada em 21 de agosto de 1845.
12:09, ao 12:30 nós vamos ter entrevista aqui no programa com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Então você se liga aí, a partir do 12:30 nós vamos ter entrevista com o prefeito Éder Miano aqui no Pop News. Vamos falar agora sobre economia. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, subiu de 4,84% para 4,9% neste ano. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, BC, com expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 3,86%. Para 2025 e 2026, as previsões são de 3,5% para os 2 anos. A estimativa para 2023 está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, a meta de 3,25% para 2023, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é 1,75% e o superior 4,75%. Segundo o Banco Central, no último relatório de inflação, a chance de a inflação oficial superar o teto da meta em 2023 é de 61%. A projeção do mercado para a inflação de 2024 também está acima do centro da meta prevista, fixada em 3%, mas ainda dentro do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. Em julho, influenciado pelo aumento da gasolina, o IPCA foi de 0,12%, segundo o IBGE. A taxa ficou acima das observadas no mês anterior, menos 0,08%, e em julho de 2022, menos 0,68%. Com o resultado, a inflação oficial acumula 2,99% no ano. Em 12 meses, a inflação é de 3,99%, acima dos 3,16% acumulados até junho. Com relação aqui aos juros básicos, para alcançar a meta da inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,25% ao ano pelo Copom. Diante da forte queda do IPCA, o Comitê de Política Monetária do Banco Central iniciou nesse mês um ciclo de redução da Selic. A última vez que o Banco Central tinha diminuído a Selic foi em agosto de 2020, quando a taxa caiu de 2,25% para 2% ao ano, em meio à contração econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Depois disso, o Copom elevou a Selic por 12 vezes consecutivas, um ciclo que começou em março de 2021, em meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis, e a partir de agosto do ano passado manteve a taxa em 13,75% ao ano por 7 vezes seguidas. Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic encerre 2023 em 11,75% ao ano. Para o fim de 2024, a estimativa é que a taxa básica caia para 9% ao ano. Já para o fim de 2025 e de 2026, a previsão é de Selic em 8,5% ao ano para os 2 anos. Com relação aqui ao PIB e ao câmbio, a projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira esse ano ficou em 2,29%, a mesma do boletim da semana passada. Para 2024, a expectativa para o Produto Interno Bruto, PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 1,33%. Para 2025 e 2026, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 1,9% e 2%, respectivamente. A previsão para a cotação do dólar está em R$4,95 para o fim desse ano. Para o fim de 2024, a previsão é de que a moeda americana fique em R$5. Aí, 12:13, prosseguindo aqui com as informações para você que está acompanhando o nosso Pop News. Vamos com mais informações para você. Informações agora da Ana Lúcia Prazer. Informações sobre abandono afetivo. 11
Milhões de mulheres, de acordo aqui com as informações, criam seus filhos sozinhas. Então nós vamos com essa informação para você que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Vamos ver aqui. Temos um áudio saindo aqui, então a gente vai ter que descobrir de onde está saindo esse áudio. Já consegui descobrir aqui de onde está saindo esse áudio. E agora então nós vamos com as informações aqui da nossa equipe de reportagem. Vamos então com a Ana Luísa Prazer. Minha mãe sempre criou a gente sozinha, porque meu pai vivia viajando, né? Então minha mãe sempre lutou muito para criar nós somos 4. A resiliência no tom de voz da saladeira Simone Mendes Silva mostra que ela sequer sabe o que é ter uma figura paterna como referência. Ela cresceu sem a presença do pai e a história se repetiu na vida dos 6 filhos. Como numa corrente hereditária, foi a Simone quem proveu o sustento e a criação de cada um deles sozinha. Meu ex-marido, pai dos meus filhos, não tem uma participação nenhuma da vida dos filhos. Nunca teve. Sempre eu tentei, assim, unir, né? Manter eles, né? Os filhos com os pais, só que sempre ele afastou os filhos. Histórias como essa se repetem todos os dias nos lares brasileiros. Uma pesquisa publicada este ano pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revelou que 11 milhões de mulheres brasileiras são mães que criam os filhos sozinhas. Deixar de dar aos filhos o amor necessário para construir laços afetivos e prover um desenvolvimento emocional adequado tem um nome: abandono afetivo. Essa ausência da figura paterna durante o desenvolvimento das crianças e adolescentes pode ter impactos na saúde física e mental delas. E em muitas situações, causam danos irreparáveis que podem perdurar por toda uma vida. Para a psicóloga Flávia Lacerda, um relacionamento saudável vai muito além do que colaborar financeiramente na criação dos filhos. Oferecer materialmente não significa que você está cuidando de uma criança, porque a gente entende que esse cuidado ele vem de diferentes frentes. E ele acontece até mesmo no atrito, no conflito, mas também no amor que vai sendo de alguma forma surgido e construído com essa rotina, com esse cotidiano. Negligenciar a convivência com os filhos, assim como lhes negar afeto, é uma violação dos direitos da criança e do adolescente. E para evitar os possíveis danos, o Judiciário tem tomado medidas severas para garantir que, de alguma forma, essas pessoas ainda em desenvolvimento tenham seus vínculos respeitados, como explica a advogada especializada em Direito da Família, Patrícia Zapponi. Hoje nós temos a oficina de parentalidade, quando nós vamos ensinar ao pai e à mãe a ser pai e mãe. O amor é opcional, mas o cuidar é dever. Um levantamento recente da Associação Nacional dos Registros de Pessoas Naturais mostra que milhares de crianças são abandonadas pelo genitor ainda no útero materno todos os anos. Em 2022, foram mais de 164 mil. E somente nos 7 primeiros meses de 2023, esse número já passa dos 100 mil. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da TV Brasil para a Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa Prazer. 12:17, daqui a pouquinho nós vamos ter as informações do esporte para você também que está acompanhando aqui o nosso Pop News. Daqui a pouquinho, vamos agora com informações. O Madison Euler Banco não é responsável por uso de dados sigiloso fornecido por cliente. Vamos com esta notícia. A 10ª Vara Federal de Porto Alegre negou o pedido a um casal que buscava reparação de danos e indenização em função de transferências realizadas de suas contas bancárias da Caixa Econômica Federal por meio de golpe. Segundo o relato do casal, o marido recebeu uma ligação em que a pessoa dizia ser do suporte da Caixa solicitando a ele uma atualização bancária. Sem questionar, ele apenas repassou a ligação para a esposa, que também não suspeitou de qualquer indício de fraude. Ela seguiu as orientações do suposto funcionário, realizando o passo a passo da gravação enviada pelo WhatsApp, fornecendo inclusive senha do aplicativo e o CPF do titular, tanto do marido quanto dela, que também possui conta no mesmo banco. Momentos depois, o casal começou a receber mensagens de transações bancárias, como empréstimos, CDC, Pix e saque, sendo realizados nas contas de ambos. Só aí perceberam terem sido vítimas do golpe financeiro. Eles contestaram as movimentações junto à Caixa Econômica Federal, que negou a responsabilidade pelos fatos ocorridos.
Uma tentativa de golpe parecida aconteceu com a professora Andréa Souza. Ela relata que recebeu uma ligação de um suposto funcionário do Banco de Brasília, onde ela tem conta. E aí me disse que tinha ocorrido um saque na minha conta, e se eu tinha visto, né, esse saque, e era no valor de 10 mil. Em seguida ela pediu para eu abrir o meu aplicativo, né, para ver se tinha sido descontado esses 10 mil. Eu abri, disse que não tinha, aí ela falou assim, é porque o seu aplicativo está desatualizado. E aí ela disse que para atualizar eu tinha que seguir o passo a passo. Aí assim, me deu uma coisa na cabeça, eu fui e desliguei. E aí eu entrei em contato com o banco e deu o número da ligação, né? E o funcionário falou que o número não era do banco, que era um golpe. A advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Carolina Vesentini, reforça que os avanços tecnológicos estão ampliando as modalidades de aplicação de golpes e que os golpistas se passam, inclusive, por pessoas próximas da possível vítima. Ela dá uma orientação prática para os casos de golpe por ligação telefônica. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente recebe algum produto em casa, quando a gente recebe uma ligação, uma mensagem de WhatsApp, clicar no link, desconfiar de qualquer operação. A gente tem que literalmente hoje desconfiar de tudo e de todos. Se você receber uma ligação, né, de alguém falando, que é do banco, primeiro que assim, o banco não liga, né, assim, pedindo dados, mas caso venha acontecer isso, você pede, então tá bom, eu vou desligar e vou retornar para o meu banco, e nunca fornecer nenhum dado, né? Principalmente que tenha coisas, assim, dados sensíveis, né, intransferíveis e pessoais. Foi justamente por fornecer espontaneamente os dados bancários que a Justiça Gaúcha não deu ganho de causa ao casal vítima de fraude. Após os clientes entrarem em ação contra a Caixa, a Justiça Federal destacou em sua sentença que não ficou demonstrada a responsabilidade do banco na divulgação dos dados sigilosos aos golpistas e que as transações indevidas não foram realizadas a partir de falhas no serviço do banco. A decisão judicial concordou com a defesa da instituição financeira, que em sua defesa informou que as transações somente foram efetuadas no Internet Banking após a autenticação do usuário e senha e assinatura eletrônica, cadastradas pelo cliente de uso pessoal e intransferível e de conhecimento exclusivo dos titulares das contas bancárias. Da decisão ainda cabe recurso. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. 12:22 aqui no Pop News. Daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista com o prefeito de Taquarituba, Edermiano. Nós tivemos o falecimento da nossa amiga Maria dos Anjos de Oliveira de Almeida, mais conhecida por Dona dos Anjos, mãe da nossa amiga Ariane, esposa do nosso amigo Nego Mineiro, a quem nós aqui do Pop News e de toda a direção da Rádio Pop FM estendemos à família as nossas condolências, os nossos pêsames. A Dona dos Anjos faleceu então no dia 20, o falecimento ocorreu ontem, o sepultamento está sendo realizado nesse instante, aliás, o velório está sendo realizado neste instante e o sepultamento vai ser às 5 da tarde no cemitério central. Então, as nossas condolências a toda a família. 12:23, prosseguindo aqui com o nosso Pop News, vamos com mais informações para você que está com a gente. O governo vai comprar leite em pó de agricultores familiares. Quem tem pra gente mais informações sobre isso é a Priscila Mazenotti. Em dificuldades por conta do aumento da importação, especialmente para países do Mercosul, o setor de leite em pó produzido por agricultores familiares vai ganhar um reforço. O governo anunciou que vai comprar os estoques do produto. Serão 200 milhões de reais para isso, sendo 100 milhões por meio do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade compra direta e outros 100 milhões via Ministério da Agricultura. Esse leite será destinado a pessoas em condições de insegurança alimentar e nutricional
nutricional. Outras medidas do governo para ajudar o setor é o aumento do imposto de importação de leite e produtos lácteos de 12,8% para 18% pelo período de um ano. Isso para 3 produtos: queijo de pasta mole e de pasta azul e óleo de manteiga. E a retirada de 29 produtos de uma resolução que previa tarifa de importação unilateral de 10%. Estamos falando aqui de iogurte, manteiga e doce de leite, por exemplo, que agora terão imposto variando entre 10% e 14%. Além disso, em julho passado, o governo já havia atendido o pleito do setor de elevação da alíquota de outros componentes como complementos alimentares. O anúncio foi feito esta semana após uma reunião entre os ministros do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Paulo Teixeira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o presidente da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, que falou sobre outra preocupação: a fiscalização. Um assunto também que é muito importante que nós tratamos nessa reunião é a garantia que nós temos do Ministério da Agricultura de que os órgãos de fiscalização do Ministério estão agindo com muito rigor para impedir que entre produtos de outros países de uma forma ilegal para competir com os nossos produtores aqui. Essa mesma preocupação tem o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O MAPA está atento e está intensificando a fiscalização com a hidratação de leite em pó, que é proibido, e nós vamos coibir de forma rigorosa. Estamos atentos também à entrada de produtos fora de conformidade nas nossas fronteiras. A crise no setor vem desde o ano passado. Segundo Centros de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, as importações brasileiras de lácteos aumentaram 148% entre junho do ano passado e junho deste ano. Em relação ao leite em pó, as compras externas aumentaram ainda mais, 234% nesse mesmo período, sendo os principais fornecedores o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Internamente, o preço médio do leite cru adquirido por laticínios registrou queda em maio, 6,2% em relação a abril. Apesar disso, o preço final do produto para os consumidores vem registrando alta. Entre janeiro e julho deste ano, o leite longa-vida registrou alta de 7,13%, segundo o IPCA, que mede a inflação oficial. O próximo passo agora, segundo a CONAB, é conversar com as grandes redes de supermercado para entender o que está havendo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. 12:26, mais uma informação aqui sobre a agricultura familiar. Vamos ver quem está com a gente nesse instante aqui. Deixa eu ver aqui. Não é esse repórter, não, é outro repórter que está com a gente. Então a gente já vai colocar a reportagem no ar. Tá aqui. A Solimar Luz, quem está com a gente agora nesse instante, é a Solimar Luz. Documentário sobre agricultura familiar é lançado no Rio. Vamos ouvir também essa reportagem, essa informação sobre agricultura familiar. Os assentamentos Terra Prometida, em Duque de Caxias, e Campo Alegre, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e a experiência agroecológica da Horta do Arcanjo, em Vargem Grande, na Zona Oeste Carioca, são cenários do documentário Agricultura Familiar, 200 anos de conflitos, lançado na noite desta quinta-feira, na Casa de Cultura de Nova Iguaçu, na Baixada. Através de relatos reais, o documentário conta a história de pessoas que lutam por uma economia sustentável e justa para todos. O filme mostra as dificuldades enfrentadas pelos agricultores, suas relações com o Estado e o processo de organização e mobilização das famílias em busca do seu direito à terra. O documentário conta com as participações especiais de Bia Carvalho e de Sônia Martins, que, emocionada, falou sobre a experiência. Foi uma experiência muito interessante. Contribuiu para revisitar a memória da luta pela terra aqui na Baixada Fluminense. Para a Sônia, a luta pela terra na Baixada Fluminense está longe de terminar.
Ela ressalta a falta de apoio e espera que o documentário traga visibilidade para questões da terra e da agricultura familiar, responsável pela grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Primeiro, visibilidade. Segundo, cobrar o processo desapropriatório dessa área, desse assentamento. Campo Alegre, que está dentro da centralidade desse filme, é uma área ocupada em 1984 e até hoje essas famílias não têm processo de desapropriação para fins de reforma agrária. O fotojornalista Jorge Ferreira, um dos responsáveis pela fotografia do documentário, ressalta o trabalho dos agricultores. No caso do Terra Prometida, que tem um trabalho sensacional, né? Um marco da agricultura familiar na Baixada, que tem a Bia e tem o Cosmo, casal de jovens agricultores sensacionais. E a Sônia, para mim, uma das pensadoras desse processo da agricultura familiar, uma das intelectuais, junto com o Cosmo e com a Bia, mais importante do país. A expectativa da equipe é que o documentário Agricultura Familiar, 200 anos de conflitos, chegue às telas de cinema. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Meio-dia e 29, daqui a pouquinho nós vamos ter entrevista com o prefeito Éder Miano. Temos mais informação aqui da nossa equipe de reportagem. Vamos agora com informações aqui sobre a carteira digital. Vamos com essa informação importante para você aqui. Começa período de testes do FGTS Digital. Quem tem informações pra gente é o Gabriel Correia. Vamos com essa notícia. A partir de janeiro do ano que vem, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço será recolhido de um jeito novo, pelo FGTS Digital. Por enquanto, começam neste sábado os testes do sistema que vai gerenciar os diversos processos relacionados à obrigatoriedade de recolhimento do Fundo de Garantia e assegurar que os valores devidos aos trabalhadores sejam pagos. A plataforma está disponível para cadastro no portal do FGTS Digital, onde é possível simular a geração e pagamento de guias de recolhimento, emitir procurações eletrônicas, consultas a vários tipos de extratos, checagem da existência de débitos, solicitação de compensação ou restituição de valores, entre outros recursos. Por enquanto, os empregadores do grupo 1 do E-Social, ou seja, com faturamento superior a 78 milhões de reais em 2016, são os primeiros a realizar os testes. Os empregadores dos demais grupos do E-Social já podem acessar o sistema para cadastro, mas não vão conseguir ver os débitos do FGTS declarados antes do dia 16 de setembro. Todos os empregadores que têm a obrigatoriedade de recolher o FGTS devem ficar atentos às novas regras e participar do período de testes, que acontecem até o dia 3 de novembro. O Ministério do Trabalho e Emprego reforça que as procurações cadastradas nesse ambiente serão definitivas, com valor jurídico. Em janeiro, quando for oficialmente disponibilizada a plataforma do FGTS Digital, não será necessário repetir essas operações. O conjunto de sistemas do FGTS Digital foi desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pelo Conselho Curador do FGTS, pela Caixa Econômica Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. No portal do FGTS Digital podem ser encontradas informações e principalmente as demais mudanças do novo sistema. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correia. Esportes. Aí, meio-dia e 32, antes de a gente iniciar nossa entrevista aqui com o prefeito Éder, vamos com as informações esportivas para você que está acompanhando a gente, você que gosta aí do futebol, de outros esportes também. Vamos com as informações aqui sobre o futebol. O Bruno Mendes traz pra gente os resultados do futebol no fim de semana. Vamos ouvi-lo. E vamos começar com a Série A do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Fortaleza venceu o Internacional em Porto Alegre por 1-0. São Paulo e Botafogo ficaram no 0-0. Em Cuiabá, o time da casa perdeu para o Palmeiras por 2-0. No Maracanã, o Fluminense derrotou o América Mineiro por 3-1. E no Mineirão, Cruzeiro e Corinthians empataram em 1-1. Neste domingo, o Vasco da Gama, com o Maracanã lotado, venceu o Atlético Mineiro por 1-0. O Bahia goleou o Bragantino por 4-0. No finalzinho, o Flamengo venceu o Curitiba em Curitiba por 3-2.
O Santos, de virada, bateu o Grêmio por 2-1. Nesta segunda-feira, completam a rodada Goiás e Atlético Paranaense. Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí goleou o Tombense 4-2. O ABC perdeu em casa para o CRB 2-1. O Ituano bateu o Criciúma por 3-0. Juventude e Sampaio Correia ficaram no 0-0. Neste domingo, de virada, a Chapecoense venceu o Novo Horizontino 2-1. Ceará e Ponte Preta empataram em 1-1. Após os resultados deste fim de semana da Série D, estão definidas as quartas de final. O Ferroviário do Ceará vai encarar o Maranhão, o Atlético de Minas Gerais vai enfrentar o Bahia de Feira, o Souza da Paraíba vai encarar a Ferroviária de São Paulo e a Portuguesa Carioca terá pela frente o Caxias do Rio Grande do Sul. Para fechar, Copa do Mundo de Futebol Feminino, na grande decisão, a Espanha venceu a Inglaterra por 1-0 e ficou com o título. O terceiro lugar ficou com a Suécia, que bateu a Austrália por 2-0. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Entrevistas Pop News. 12:34, vamos iniciar então a nossa entrevista aqui com o prefeito de Taquarituba, Éder Miano. Olá, Éder, forte abraço, uma excelente tarde, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem, Éder? Olá, Edson, boa tarde a você, aos nossos queridos ouvintes que estão sempre acompanhando aqui a Pop News, sempre ligado no rádio, você que é dona de casa, você que está no trânsito, os taxistas, motoristas, você que está fazendo aí o seu trabalho, né, ligado com a gente. Aqui mais uma entrevista para nós falarmos da gestão, falar da nossa cidade, o que está acontecendo nesse momento. Muito bem, prefeito, naquela outra entrevista que você concedeu para a gente, no finalzinho a gente falou que na próxima destacaríamos a sua viagem a Brasília, traríamos mais informações sobre a sua viagem a Brasília. Que demais informações você tem pra gente, pro nosso ouvinte, pro nosso amigo e pra nossa amiga hoje? Olha, Edson, deixa eu falar uma coisa para você sobre essa agenda, né? Muitas vezes a população sabe o compromisso que o prefeito tem que ter com a cidade. A gente precisa sempre tá em São Paulo, que é o governo do estado, ou Brasília, que é o governo federal, que são os entes da federação. A gente não consegue fazer as coisas sozinhos. A gente precisa do apoio tanto do governo do estado quanto do governo federal. Por isso que é importante essas agendas, essas visitas à capital federal, Brasília, que é o caso que a gente fez recentemente. Essas visitas são importantes. Tem alguns adversários muitas vezes que criticam a gente, mas prefeito acaba saindo muito, vamos dizer assim, mas todas essas agendas elas têm bons frutos. E eu vou dizer já um bom fruto que ela trouxe, que ela gerou para nós. Já conseguimos uma indicação de R$500 mil em emenda, em recurso, que foi da visita que nós tivemos recentemente, né? Então isso já ajudou o município, né? Nós tivemos uma série de visitas em vários gabinetes, vários deputados federais que tiveram votos aqui em Taquarituba. Então é importante essas visitas. Já deu até resultado, foi até bom a gente falar desse assunto. Então são R$500 mil, é isso? Isso, fora outras coisas, programas, questões que a gente está lá para resolver. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Nós já falamos aqui da inscrição que nós fizemos. Taquarituba está inscrita no Minha Casa Minha Vida, um terreno no Aleixo e um terreno na Pedro Barros. Então são terrenos que a administração já possuía, mas que não eram utilizados. Nós já cadastramos essas moradias e essas moradias já avançaram, a fase 1 já foi aceita, já está no Ministério. Então essa visita que a gente fez, essa agenda que a gente fez foi também para que nós possamos ver como é que está o andamento e cobrar. Porque você sabe, né, Edson, aquele ditado popular, você que está em casa, quem não é visto não é lembrado. Então a gente precisa estar sempre presente, sempre conversando com os nossos ministros, com os nossos deputados, para que a gente consiga então viabilizar recursos para o município de Taquarituba, porque essa é a nossa razão. A gente precisa fazer com que Taquarituba avance. Para avançar, a gente precisa também desses entes da federação. Éder, com relação a esses R$500 mil, eles chegando a Taquarituba, esses recursos podem ser usados aí como? Nós já fizemos hoje mudou bastante a questão do recurso, né? Hoje você tem que fazer um cadastro. Quando ele é indicado, né, pelo parlamentar, ele é indicado, você tem que fazer o cadastramento. E nesse cadastramento você já tem que dizer o que você quer fazer com ele no futuro. Não seria uma obrigatoriedade, mas você já tem que indicar. Como é um recurso para infraestrutura, vocês sabem, população de Taquarituba, que nós estamos fazendo o maior programa de recap já feito.
Olha quantas ruas do município estão sendo recapeadas. Olha a quantidade de ruas. É incrível a quantidade. Eu vou falar para você uma coisa, viu, Edson? E queridos ouvintes que estão nos acompanhando, e você dos grupos de WhatsApp também. Eu, na gestão passada, eu fui vereador, fiquei 4 anos, mas eu sempre morei aqui no nosso município, sou daqui, família daqui. Eu só me ausentei quando eu fui embora fazer o curso de Ciências Biológicas na Unesp, fiquei 4 anos fora. Esse é o único período que eu me ausentei de Taquarituba, mas eu não me lembro de um volume de obras tão grande quanto está acontecendo agora. Você vai para os 4 cantos da cidade, são obras que estão acontecendo. Obras de infraestrutura, obras de mobilidade, obras onde as pessoas, políticas públicas, onde as pessoas vão poder usufruir disso. Então, por exemplo, esses recaps que a gente está fazendo, são muitos. E é importante. Taquarituba tinha muitas ruas antigas, tem muitas ruas antigas, e essas ruas, várias delas são essas lajotas que são antigas. Nada contra, não criticando, mas se a gente puder fazer uma revitalização, ótimo, foi o que nós fizemos. Várias delas estão sendo trocadas. E isso é importante, porque isso traz mais modernidade para essa via, um melhor rodar, tanto dos carros quanto pedestres, ciclistas. Então, são revitalizações que nós estamos fazendo e estamos a todo vapor com isso. Quer um exemplo? Um exemplo que a gente está fazendo agora. Agostinho Gobo, uma rua antiga, uma rua que ela tem uma simbologia para o município de Taquarituba. Eu lembro que eu era criança e Taquarituba cresceu ali à frente do Córrego Lajeado, vamos dizer assim, que foram escolhas políticas de gestões passadas e são acertadas, né? A gente coloca aqui as decisões que são feitas, né? Dentro das gestões tem decisões que são acertadas. Uma das decisões são essas, de fazer o município expandir para outras áreas, e foi feito. Então, eu lembro quando eu era criança, não tinha esse avanço para lá ainda, e a Rua 13, vamos dizer assim, era um limite, vamos dizer assim, era da Rua 13 para cima. Isso, vamos dizer assim, né? Hoje não, hoje a gente considera a Rua 13, então você que está ouvindo a gente, não sei se vai concordar comigo ou não, mas a gente tem um conhecimento grande da cidade e os bairros. Acho que essa é uma função muito importante para o prefeito e os seus secretários, de você conhecer muito a cidade. E você que está ouvindo a gente vai concordar comigo. Hoje a Rua 13 é o centro, é considerada centro da cidade, as imediações, né? A Carinhosa, popularmente conhecido como Baixada, ali próximo à Casa da Criança, as ruas que nós temos ali, que são pessoas muito queridas que moram ali. E essas ruas, elas não tinham, vamos dizer assim, elas não tinham uma infraestrutura adequada. Né? A Rua Agostinho Gobo, por exemplo, é uma rua longa, ela está abaixo aí da Rua 13. Você pega abaixo da Rua 13, ela é uma rua longa, uma rua extensa, e ela tem tinha muito afundamento, era uma lajota e estava muito afundada, porque ali é um local onde a geografia do município, quando tem uma chuva forte, muita água passa por ali. Principalmente, prefeito, ali perto da Escola Guido, a pessoa descia ali, né, a avenida tal, né, passava ali rente ao Parque Nicanor, como ia virar, né, para pegar Agostinho Gobo ali, enfrentava aquele desnível que era muito ruim. Então, e nós focamos no desenvolvimento dessa área, toda essa faixa do município, que você pegar o Córrego Lajeado, eram regiões muito carentes de infraestrutura, muito carente de obras. Nós focamos muito ali. Inclusive esse contrato da Agostinho Gobo é justamente para coroar esse investimento que nós estamos fazendo ali. Se você pegar a parte da Guido, que você citou, que é a continuação ali próximo ao Lajeado, nós já colocamos as lajotas, muitas lajotas ali, nós calçamos praticamente, já estamos lá na Ouro Branco. Então, se você que está ouvindo a gente, faça uma caminhada. Eu mesmo fiz uma caminhada nesse domingo, né? Estou voltando a fazer um pouquinho de exercício físico, e aí eu peguei, né, com a família, falei, vamos fazer uma caminhada. Então eu desci. Tradicionalmente, a Mário Covas virou um local de caminhada, que as pessoas têm muita preferência hoje no município em fazer. Então, caminhamos ali, a família, fomos, aí chegou um momento que eu desci, peguei uma das pontezinhas que existe e fui seguindo então Ouro Branco e voltando. E eu pude voltar e ver esse lajotamento. E sabe o que está acontecendo nesse local, Edson? E queridos ouvintes que estão acompanhando a gente? Esse local está sendo bastante utilizado agora, porque os veículos evitavam esse local, porque não tinha calçamento, né? Não tinha, era só na terra, então não tinha. Agora os veículos estão utilizando ali.
Quando chovia, era muito difícil passar por ali, né? Quando é chuva é barra, quando é seco é poeira. É poeira. Então difícil. E os veículos não passavam por ali. Porque você não quer utilizar uma estrada de terra, né? Estrada de terra é uma coisa mais relacionada às estradas rurais, né? Até pela dificuldade que você tem de colocar uma infraestrutura numa estrada rural. Agora, no centro da cidade, Taquarituba, né? Com seus 137 anos completados recentemente, nós, em pleno século XXI, você ainda tem uma rua dentro do município de Taquarituba de terra, nós não podemos aceitar isso. E fizemos, então, todo o investimento e ainda estamos fazendo, né? Esse lajamento está avançando em áreas da Ouro Branco, que muitas pessoas moram lá, que não tinha essa dignidade, agora está chegando esse lajamento até o final. Então nós vamos fazer até o final, esse lajamento está sendo bem feito e está trazendo então um conforto, um calçamento para essas pessoas, porque como você me lembrou, quando chove era barro, quando é tempo seco era muita poeira. Prefeito, com relação ainda à rua Agostinho Gobo, a gente tem a continuidade dela ali, também essa continuidade da Agostinho Gobo está recebendo melhoramentos, é isso? Na rua Cidindo Pereira, por exemplo. A rua Cidindo Pereira é uma extensão da Agostinho Gobo e ela faz uma comunicação já com setores da Mário Covas, com aquela rotatória que você tem ali próximo à entrada do bairro, né? Sentido ali o Bela Vista. Bela Vista. Que nós também, inclusive, asfaltamos Bela Vista e até a ligação com o residencial bairro Carolina. Então, veja bem, olha a quantidade de asfaltamento que nós fizemos, né? Citando, a gente vai lembrando das ruas e vai falando. Mas a rua Cidindo Pereira, que faz a ligação anteriormente, antes de entrar na Mário Covas, também vai passar por essas melhorias. Inclusive nessa caminhada que eu fiz domingo, eu gosto de dar uma olhada na cidade, eu conversei com algumas pessoas que estavam ali na rua, e as pessoas contentes, claro, as pessoas também preocupadas com o transtorno que uma obra gera, isso é fato, né? Mas o transtorno é assim, eu falei para as pessoas, você vai fazer uma comida na sua casa, você vai sujar panela, vai sujar frigideira, vai sujar talher, mas depois, né? Além de você estar bem alimentado, contente, você vai ver que limpou aquela pia, você vai estar tudo ok, né? Você não consegue fazer No caso, prefeito, não está demorando a se fazer, né, o melhoramento, tá dentro do cronograma, é isso? Exatamente, tá dentro do cronograma, e esse contrato nós tivemos muita sorte, porque vocês sabem, né, a população, que a licitação é assim, inclusive tem pessoas que às vezes criticam, né? O prefeito mencionou que está na licitação. Claro que está na licitação. A licitação é o instrumento, né? A licitação é o conjunto de regras, é o conjunto de leis da administração pública que faz transformar o recurso público em política pública. Tem que passar pela licitação. Não tem jeito. E é moroso, trabalhoso, né? É burocrático. Então tem essas questões. Mas a empresa também, depois que ela ganha o contrato, enfim, toda a parte de documento é feita, e tem que ser assim mesmo, porque é recurso público. A empresa então vai fazer o seu cronograma, vai executar esse cronograma que está sendo bem feito. Mas então logo a gente vai ter ali a Agostinho Gobo e a Cidindo prontas. E se não me falha a memória, eu falei que Agostinho Gobo... Tem um prazo, prefeito, para o término? A massa asfáltica já está vindo. Está vindo. Se você pegar o começo dela, que é a Escola Guido, então pega ali a Escola Guido, começo da Agostinho Gobo, e vem até a Casa da Criança ali, aquela porção, já está feita a base. Uma base muito bem feita, bem compactada, que eu fiz questão de visitar junto com a nossa engenharia, junto com obras. Então a base está feita. O próximo caminho é a aplicação da massa asfáltica. Só que ainda não terminou. Como a gente sabe, tem a Cidindo Pereira, que é a ligação, e tem também a continuidade da Agostinho Gobo, que passa ali na subida. Agora não me falha a memória ali, a Deodoro da Fonseca, a Marechal da Fonseca, passa ali a subida, segue, vai até a Praça Elias Fotógrafo, ali nas imediações. Então é uma grande quantidade de asfalto, uma rua extensa que a gente está fazendo, e a gente escolheu carinhosamente, na época, quando esse recurso foi concedido, nós escolhemos Agostinho Gobo pelas questões que a gente está dizendo, né? Pelo avanço, por a gente colocar o recurso público e melhorar então a infraestrutura para aquelas famílias, para aquelas pessoas que moram ali, porque há muito tempo que não tem.
Muito bem, prefeito, se o senhor tiver para a gente informações sobre estradas rurais, passe para o nosso ouvinte. Eu já vou também fazendo aqui uma pergunta passada pelo nosso amigo Val Bergamo. Val Bergamo gosta bastante de participar aqui do nosso Pop News. Forte abraço, meu amigo Val Bergamo. Um abraço, Val. Valtencir Bergamo. É Valtencir Bergamo. A gente faz uma abreviação Val Bergamo para ficar mais fácil de dizer. Um abraço para a família Bergamo. Ele já mandou um ok aqui, boa tarde, e ele tá dizendo que é sobre melhoramentos numa estrada lá da região dele. E ele está falando o seguinte, prefeito, ele está falando sobre mais uma passada de rolo lá na estrada. Quer dizer, houve melhoramento, mas ele está dizendo aqui que mais uma passada de rolo ficaria legal, tal, porque algumas pedras ele tem que retirar lá com enxada, diz que a perua escolar está dando aquela dançada lá. Dá para fazer alguma coisa? Olha, estradas rurais é um braço da administração pública ali, do Obras, que é muito extremamente trabalhoso, porque nós temos quase 1.000 quilômetros de estradas rurais e nós temos que dar atenção porque o produtor rural precisa, né? A nossa administração, ela é parceira do agro, seja ele pequeno produtor, médio ou grande. Eu digo para vocês, a administração é parceira de vocês. Você que está ouvindo a gente, você que está na zona rural, pode ficar tranquilo, porque os investimentos estão sendo feitos. Nós fizemos o melhor caminho recentemente. Nós estamos agora fazendo um grande trabalho na estrada do Medonho, inclusive recuperando ali o trecho da vicinal. Muitas pessoas reclamando, mas eu tenho que ser sincero com as pessoas. Eu não tive condições de fazer um recap nesse local sem a ajuda do governo do estado. Nós estamos fazendo isso. Eu recentemente oficiei ao secretário da Casa Civil, Arthur Lima, oficiei para que a gente consiga, né, o governador Tarcísio, para que a gente consiga fazer o recap dessa área. Agora, com relação ao rolo que ele disse, vai ficar melhor ainda, que nós acabamos de adquirir um rolo. Dá para dar uma olhadinha lá na estrada dele para ver o que dá para ser feito na prefeitura. O Val tem um bom relacionamento com o nosso coordenador de obras. A nossa gestão, ela tem isso. Ela tem um contato direto. Eu vejo muitas pessoas elogiarem isso, não é? Porque a gente está aqui para ouvir crítica, elogio, e todas as manifestações de todas as naturezas das pessoas. Então a gente responde todas as mensagens. Eu mesmo, Edson, quando eu acordo cedo, lá por 7 horas, né, aproximadamente isso, 7 e pouco, às vezes um pouco antes, eu faço questão. A primeira coisa que eu faço é, ainda deitado, pegar o celular e olhar as mensagens que chegaram, para eu já poder dar andamento. Se é uma coisa que eu posso resolver ou se é uma coisa que eu tenho que direcionar para um setor competente nosso. Legal. O nosso amigo Paulo Mendonça está dizendo aqui no Zap que está acompanhando o Pop News. Muito obrigado, meu amigo Paulo Mendonça. Tá mandando um abraço para você, prefeito. Um abraço para o Paulinho Mendonça. E para todo mundo na nossa sintonia. O meu amigo Gildécio de Itaguaí também está acompanhando a gente, está acompanhando a entrevista. Forte abraço para você também, meu amigo Gildécio. É o Girdão. É o apelido Girdão. E para os demais amigos aí de Itaguaí. São de Itaguaí, né? Ou são amigos de Itaguaí, mas que gostam de acompanhar aqui o Pop News e as informações sobre a nossa querida Taquarituba. Prefeito, já que a gente está falando aí sobre a área rural do município, a gente falou agora sobre estradas e a gente tem acompanhado aí o desenrolar da atividade delegada aqui em Taquarituba, uma parceria muito legal, né? Na segurança pública da prefeitura aí com o governo do estado, e a atividade delegada tem rendido frutos aqui em Taquarituba. A gente sabe que logo, se Deus quiser, a gente vai ter a Guarda Civil, mas a atividade delegada é uma atividade legal e que serve tanto para a área rural quanto para a área urbana aqui de Taquarituba. Isso é importante, Edson. Olha, um dos pedidos dos prefeitos, recentemente nós tivemos uma agenda lá com o secretário de Segurança Pública, o Derrit, e o Derrit ele é preocupado com o interior também, né? Não é só os problemas que tem a região capital, a região metropolitana, mas o interior. E ele disse que uma das questões que ele iria fazer é justamente aumentar o efetivo de policiais, que é uma coisa que está faltando, que é um pedido antigo dos prefeitos. Hoje nós temos aqui um batalhão da Polícia Militar no nosso município. Aliás, quero mandar um abraço para o capitão Pablo e toda a sua equipe de policiais militares, mas porém falta efetivo. E uma das questões que nós temos de resolver isso, ajudar com esse efetivo, é ter atividade delegada. O que é atividade delegada? É a prefeitura, através do seu orçamento, ou seja, recursos públicos, a gente conseguir pagar aquele policial que estaria em folga, porque a gente sabe que o policial ele tem uma escala de trabalho. Então ele vai entrar em folga, mas ele pode ainda, essa portaria do estado, esse convênio com a prefeitura, trabalhar. Para isso, quem tem que remunerar esse período que ele está à disposição da administração é a prefeitura. E nós fizemos o convênio recentemente. Nós tivemos uma reunião em Sorocaba com o secretário
o secretário disse que queria que os municípios tivessem os 3 convênios. Quais eram os 3 convênios? Detecta, que nós temos junto com o nosso monitoramento, que está fazendo um grande trabalho. Nós temos o convênio de trânsito. Quem pode fazer as multas de trânsito hoje é a Polícia Militar. Atenção, isso é importante, né? A Polícia Militar, que ela tem o poder de fazer multa de trânsito, enfim, a questão da organização ali do trânsito. Então, convênio com a Polícia Militar, convênio de trânsito que nós temos, e o último convênio que faltava, que era a atividade delegada, que já é antigo, mas nunca foi feito, e nós fizemos, porque é importante aumentar o efetivo. Isso é um pedido da Associação Comercial. A Associação Comercial conversou bastante com a gente, e uma coisa não exclui a outra. A Guarda Municipal, a nossa GCM, que está em andamento, em breve estará nas ruas. Como está a situação agora, prefeito? Ainda, você sabe que é tudo burocrático. Nós tivemos um atraso lá atrás, questões burocráticas, né, que envolve um projeto de lei, mas foi feito concurso, o concurso já andou, já teve até uma questão de chamar as pessoas aprovadas, e tem uma etapa do concurso que é a medição de altura, entrega de exames de saúde, exames físicos, e a questão da medição da altura, tudo isso são questões que estão na lei. E agora vai para a etapa do TAF, que é o exame físico. Um exame físico que esses candidatos que já foram aprovados lá atrás vão então fazer esse exame físico, que é a última etapa. Depois tem etapas burocráticas, documentação, e também o curso de formação. O curso de formação é importante, porque é nesse curso que o guarda vai aprender realmente a ser o guarda municipal e todas as questões que envolvem o guarda municipal, um conjunto de disciplinas, né, para ele ser um servidor cuja função será servir, como é a característica da guarda, servir e proteger. Essa é a função dele, que estará nas ruas para atender a população, para fazer uma ronda escolar, para estar na Praça São Roque, na Praça João Clímaco, ou outras praças do município, porque praça é um local onde quem tem que usufruir é a população. Nada contra quem é de rua. As pessoas que têm problemas de rua, é o que eu estava vendo hoje uma fala do prefeito de Florianópolis, que eu estava acompanhando ali, ele está tendo um problema lá com um morador de rua. E ele falou uma coisa que eu sempre falo: quem quer ser ajudado, vai ser ajudado pela assistência social. A assistência social está aí para isso, para ajudar essas pessoas. Se é uma pessoa que mora em outro município, a gente dá passagem, dá um jeito dessa pessoa ir para o seu município de origem, para voltar para sua família, porque a família é a base de tudo. Então volta para a família se a pessoa está na rua. Se ela não quer ser ajudada, então aí precisa ter questão de força policial, porque o espaço não é da pessoa. A gente não quer impedir as pessoas de ir e vir, mas o espaço tem que ser com bom convívio. Legal, 12:56, prefeito, deixa eu mandar um abraço também aqui pro Amadeu do táxi, o Amadeus, demais taxistas de Itaquarituba e da nossa região sempre acompanhando a gente, meu amigo Roque do táxi também sempre ouvindo aqui o programa. Prefeito, se ele encontrar você hoje na rua, ou se me encontrar e falar, eu tava lá acompanhando a entrevista lá do prefeito Éder, sempre destaca isso pra gente. Forte abraço, meu amigo Roque. Deixa eu ver quem mais está acompanhando a gente aqui. O meu amigo Zezinho da banca também, forte abraço para você, Zezinho, para você, para a família, para todos aí, pessoal sempre ouvindo aqui o nosso Pop News. Muita gente acompanhando a gente, prefeito. Um abraço para todos, são amigos da gente, que a gente faz questão de, quando encontrar na rua, dar um abraço, né? Todos eles, os taxistas. O Roque recentemente conversou com a gente, ele conversou com a gente e o taxista sempre precisa de um documento aqui ou ali, porque o alvará, às vezes vai trocar de carro, tem umas questões. Ele falou, ele nunca viu um gabinete tão rápido. Ele falou pra gente, tá? Até depois pode chamar ele aqui pra ele falar isso, porque quem tá falando sou eu, não é? Mas ele falou que o serviço é rápido, é ágil. Ele falou, olha, a gente precisa de atendimento. E eu faço questão de atender as pessoas na rua, no gabinete, onde a gente estiver. Né? Prefeito, com relação àquelas conversas, tem um dia certo para conversar com o prefeito lá no gabinete ou não? Sexta-feira de manhã, é tradicional isso, desde que a gente assumiu. Todas as sextas-feiras de manhã a gente deixa esse espaço para as pessoas serem atendidas. Pode chegar lá sem marcar agenda, sem burocracia. Claro que tem a ordem de chegada. Né? Esse é o único critério. Né? Às vezes as pessoas estão esperando a gente a partir das 9 às 11. Então a pessoa pode chegar lá, vai ser atendido, a gente vai tentar resolver o problema, vai encaminhar para o setor competente se não for a cargo da gente. Enfim, vai ser atendido. Isso é uma coisa que eu quis colocar. Por quê? Porque eu gosto muito de estar junto com a população, viu, Edson? E, queridos ouvintes, você sabe como é que a gente é, com os bairros, tá junto com o povo. Porém, as questões da prefeitura, elas são muito burocráticas e exige que a gente
esteja sempre ali na prefeitura para resolver. Por isso que a gente criou esse espaço para atendimento da população. Então você que está ouvindo a gente, você que é dona de casa, está com um problema no seu bairro, está com uma questão para ser resolvida, vai lá, conversa com a gente sexta-feira de manhã, que nós vamos ter o maior prazer de atender você. Legal, 12:58, prefeito, a gente agradece mais uma vez aí pela sua participação, prefeito na correria hoje, mas arrumou um tempinho para vir aqui ao Pop News para destacar pra gente algumas coisas aí da administração municipal. Prefeito, forte abraço, o microfone fica à sua inteira disposição. Um abraço para vocês todos, os ouvintes. Esse final de semana foi um final de semana muito especial também, que teve um evento do pessoal do motociclismo, que são as manobras. Eu sempre digo isso, e é o que eu falei também no evento, viu, Edson? Eu tô aqui como prefeito, a gente tem um calendário cultural, um calendário de eventos que são realizados durante o ano para o município, né, para a cidade, e é importante para atrair pessoas, para fomentar o comércio, movimentar o hotel, o restaurante, enfim, para agitar a economia, né, fazer com que a economia criativa avance. Então a gente tem essa questão que é importante para o município de Taquarituba e levar o nome de Taquarituba também. Taquarituba é bem conhecida nas cidades vizinhas. Então a gente abraça todos os públicos. Fizemos um evento recentemente voltado para a questão religiosa. Fizemos esse evento para o pessoal do motociclismo. Tem mais eventos para acontecer. Então eu sempre digo que a cidade é de todos, né? Então a gente está aqui para isso. Um abração para você que acompanhou a nossa entrevista. Sexta-feira de manhã, espero você lá para a gente conversar, para ser atendido, quem quiser. E um forte abraço. Até a próxima entrevista aqui com você, Edson. Aí, 12:59, reta final aqui do nosso Pop News. Daqui a pouquinho tem o Neto com o Interligado, com muita música boa, com muita alegria para Taquarituba, Itapeva e toda a nossa grande região. E agora nós vamos com os destaques finais aqui do programa. Apresentador Faustão pode passar por transplante de coração. Internado em São Paulo, ele está passando por diálise. Papa atualizará documento histórico sobre crise ambiental mundial. Ele falou a advogados de países do Conselho da Europa. ProUni abre prazo para selecionado apresentar documentação. Candidato da lista de espera tem até o dia 28 para entregar comprovantes. Semana terá votação de requerimentos na CPI dos atos golpistas. STF torna réus mais 70 investigados por atos golpistas de 8 de janeiro. Lula já está na África do Sul para a 15ª cúpula do BRICS. STF deve definir constitucionalidade do juiz das garantias. Pesquisa forense encontra prováveis resquícios de sangue no DOI-CODE. Informações aqui do esporte. Brasil lidera o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino. Mais destaques aqui para você que está acompanhando essa reta final aqui do programa. Ônibus que tombou com torcedores do Corinthians estava irregular. A última informação chegando para a gente aqui: incêndio no Flamengo. Réus e testemunhas são ouvidos. Apenas 2 réus estiveram presentes, entre eles Eduardo Bandeira de Melo. 1h mais 1 minuto, então na sequência tem o nosso amigo Neto com o Interligado. Você vai ficar aí com o Neto, muita música, muita alegria nessa tarde super gostosa de segunda-feira. Tem também sorteios, com certeza você gosta de participar das promoções aqui da Pop FM. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Pop FM!